Vamos aprender a tratar o doente, não a doença. Pedir material para a doença, o mundo ele é infinito. Agora, pedir um material para o seu doente, pode ser que não seja. Vamos começar a olhar o doente, vamos começar a examinar melhor o doente, vamos ver o que realmente para ele é importante. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele colega que ainda acha que gestão não é coisa de médico. Hoje nós vamos mostrar exatamente o contrário. O episódio de hoje tem uma conexão ultra especial para mim. Quem já passou por aqui, a querida Cida, sempre falando do nosso convidado com brilho nos olhos. Ela conta que foi diretora trainee ao lado dele da Casa de Saúde Santa Lúcia e que levou para a vida uma frase que nunca esqueceu: errar é humano, repetir o erro é burrice. Direto, responsável, sem romantizar as falhas, mas mais do que a frase, ela sempre destaca algo ainda muito, mas muito maior. Um diretor de porta aberta que circulava pelo hospital, que conversava com todas as pessoas, que ele tratava todos iguais, um líder presente. Formado na emergência do Souza Aguiar, cirurgião, MBA de Copenhague, John Hopkins, executivo que estruturou hospitais do zero, que liderou operações complexas, que enfrentou o Covid e vem aí passando pelos salões do mercado médico do Brasil, do Rio de Janeiro. Fala, doutor Max Leventhal. Uma honra ter o senhor aqui. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite. Eu acredito muito, né, que a nossa linha, né, é médica. A primeira coisa, assim, você gosta de pessoas? Tem que gostar. Então, gostar de pessoas é a essência, na verdade, hoje, independente se você vai ser da sua especialidade. Né? Essa doação, né, de sentimento, de gentileza, né, faz parte, na verdade, de você ser médico. E não é o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência, na verdade, de uma série de fatores que você vai, na verdade, trilhar no decorrer da sua carreira. Mas é pegar na mão da pessoa e falar assim: olha, estou aqui, o que você precisar, estamos junto. E aí, com isso, eu comecei a perceber que, para ser gestor, eu não podia, na verdade, abrir mão de gostar das pessoas. Essa questão de rodar o hospital, né? E eu falava: gente, eu não rodo o hospital para ver as coisas erradas. Vocês é que, na verdade, têm um olhar desviado. Eu rodo o hospital para saber para as pessoas se elas precisam de alguma coisa. Tanto que eu pergunto: doutor, o que o senhor deseja? Não, a pergunta não é essa. Eu pergunto para você: o que você está precisando para ter um dia melhor? Como eu posso te ajudar? Eu sou um facilitador. Eu preciso que você desempenhe a sua função cada vez melhor para que nós tenhamos um resultado melhor. Então eu preciso saber de você se você está feliz, se você está tendo dificuldade. E aí isso é um dia, é uma conquista, né? Dia a dia. Todo dia eu fazia isso. Independente do hospital que eu era o gestor, todo dia eu rodava de 2 a 3 vezes. Até porque eu comecei a perceber que ser diretor é uma solidão gigantesca. Porque ninguém te procura, a não ser para te trazer problema. Ninguém bate na tua sala assim: Max, como é que você está? Você está bem hoje? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não. As pessoas entram na sua sala sempre para pedir alguma coisa, na verdade, né, em que você fala assim: mas antes de nada, bom dia, como vai? Você está bem? Então, é isso que eu queria das pessoas, né? É isso que eu tento extrair das pessoas o melhor. Poder fazer isso, eu tenho que, no mínimo, conhecê-las. Né? Eu acho que o gestor ele tem que ter uma característica, né, de conhecer a alma das pessoas. Porque na hora que você conhecer a alma das pessoas, você tem certeza que como é que você vai conduzir todo esse seu time para onde você, na verdade, tem como meta. E aí você forma uma equipe. Você forma, na verdade, diferenciais, porque você, na verdade, conhece os limites, você sabe até onde você pode esticar. Cuidado, né? Às vezes esticar demais rompe. Na hora que rompe, você perde, na verdade, aquela pessoa. Ela passa a ser uma detratora. Ela, de colaboradora, ela passa a ser uma detratora. E ela contamina uma cambada de gente. É um trabalho gigantesco para recuperar essas coisas. É difícil conquistar. E você ainda, na verdade, perde.
Então você fica o tempo todo dando volta em torno do pires, né? Porque você não consegue sair dessa ciranda. Então você conhecer as pessoas, você consegue trazer isso e ser transparente, né? Eu falo para as pessoas, gente, olha só, quando eu falar não, é porque realmente eu não posso. Eu não vou, na verdade, dizer sim, sabendo, na verdade, que eu não posso. E isso para qualquer um, seja médico, seja o colega, quem quer que seja. Quando eu digo não posso, é porque realmente eu não posso. Agora, quando eu falo vamos fazer, pode ter certeza que eu vou me virar para cumprir, na verdade, aquilo que nós combinamos. Eu sou daquele tempo que a palavra tem um peso para mim muito grande. O combinado, aperto de mão, para mim ainda tem um valor muito grande, sabe? O olhar no olho e falar assim, gente, vamos embora, estamos juntos. Isso para mim ainda é muito forte, né? Do que simplesmente hoje, vamos botar num papel. Podemos colocar, não está errado, faz parte e deve estar registrado. Mas a força, para mim, não está no papel. A força está, na verdade, nessa interação de estamos juntos, vamos fazer, estamos compromissados, na verdade, com os objetivos. Então, acho que isso é o caminho, né? E eu percebo hoje essa distância dessa turma mais nova. Eu percebo que o médico jovem, e posso falar porque o meu filho é médico, meu filho é anestesista, minha nora é anestesista, e eu converso muito com eles, né, e tento passar para eles exatamente isso. Né, assim, olha, lembrem-se, né, vocês cuidam de pessoas. Cuidar de pessoas requer, na verdade, dedicação. Requer, na verdade, né, é você dar mais do que você possa imaginar. Você tem que superar, na verdade, as expectativas. Então, vocês precisam entender isso para você fazer. Porque, olha só, quem vai ser os nossos médicos? Vão ser vocês. E aí, se você não vê essa formação, você não. Você vai fazer o quê? Né? Nós estávamos abrindo um hospital de ortopedia lá na BBR, me botaram uma missão. Eu tinha sempre uma missão, né? A minha função na empresa, num determinado momento, era assim: olha, tem um problema, bota o Max para resolver. Né? Eu era o perfeito bombeiro, na verdade, para apagar os incêndios das unidades. E aí resolvemos abrir um hospital de ortopedia dentro da BBR. A BBR é uma instituição sensacional, tem um trabalho, Deus me livre, um negócio extraordinário. Mas eles não têm uma gestão competitiva, eles não olham o mercado, eles ficam muito presos ali no modelo SUS, e é difícil, o dinheiro é curto. Né? Então era difícil eles conseguirem se deslanchar, né, por o que eles fazem ali. Enfim, mas a empresa decidiu abrir um hospital de ortopedia. Bom, um hospital só de ortopedia, eu não tenho experiência nenhuma nisso. Eu não sei se eu vou sobreviver em abrir um hospital que só faz cirurgia ortopédica. Evidentemente, a gente vai ter que ter algum tipo de direcionamento, a gente vai ter que chamar vários ortopedistas. Eu acho até que os ortopedistas vão ficar interessados em ter um hospital onde eles vão ser, na verdade, os protagonistas. E se eles reclamarem de qualquer coisa, a culpa é deles, porque só tem ortopedista. Né? Porque quando tem um hospital, né, onde tem várias especialidades, eles são sempre aqui, não, mas está atrasado isso aqui. Não, agora, que se atrasar, a culpa é de vocês, não é, na verdade, de outros. E eu percebi que a gente começou a ter uma percepção maior na especialidade e como as pessoas escolhiam, na verdade, determinadas especialidades porque a remuneração era vantajosa. Né? Assim, mas você acha que isso, até uma vez uma reunião, vocês acham que isso vai dar certo? Vocês acreditam que isso vai ser o que vocês realmente querem? Né? Vocês escolheram isso? Ou vocês estão olhando, na verdade, porque vocês vão ter uma remuneração que pode ser, na verdade, grande, mas pode ser um fiasco. Né? É uma cabeça diferente, na verdade, essa turma mais nova. E você percebe que são mais egoístas, é uma geração que pensa mais no seu umbigo. Trabalhar final de semana nem sempre tem interesse. Trabalhar, na verdade, feriados ou plantões não querem. Então, assim, gente, mas todos nós começamos, né? Quando nós entrávamos em algum lugar onde nós queríamos muito, o plantão de final de semana era aquilo que você ganhava, na verdade, como opção. Assim, olha, quer trabalhar aqui? Pode, mas é sábado, é domingo. E o tempo você ia, né? Aí saiu o cara, depois de 2 anos, saiu o cara de quarta-feira, aí dá aquela rodada, você sai do final de semana e vai para um dia de semana. E é assim que acontecia. Essa era a prática médica, né? Ela funcionava desse jeito. Hoje já chega dizendo que não trabalha final de semana, quer férias. Assim, gente, mas olha só, mas
Não é assim que funciona. Não é esse modelo. Ele não é um modelo que nós vamos ter sucesso, porque ele é muito Mas, fragmentado. Max, olha aqui, eu tô com 46. Minha filha tem 15, faz 16 agora, eu tenho um de 12, tá? É, Qual é o meu ponto para essa tese? Eu concordo com você, primeira coisa. Número dois, você não acha que você é de uma geração diferente da minha? Vocês são culpados da construção da geração hoje que está trabalhando, e eu estou sendo mais culpado ainda da geração que está vindo pela frente, por querer dar mais do que você teve e não Ricardo, querer é que eles verdade. tivessem as É falhas. verdade, é verdade. Mas tem um detalhe. A minha geração era muito mal remunerada. Nós trabalhávamos de graça. Era diferente. O modelo era. Eu comecei a trabalhar com um cirurgião, né, e eu era assistente dele. Eu só fui começar a ganhar depois de mais de um ano, na verdade, acompanhando ele. Não havia, né, essa opção de você dar dois plantões na semana e ganhar em cada plantão 10, 12 mil. Você ganha 24 mil, mora com os pais, você é rico. Uhum. E não quer fazer mais absolutamente nada. Não havia esse modelo. Esse modelo não acontecia. Eu, do Souza Aguiar, eu ganhava R$ 1.500 como cirurgião. E quando eu resolvi sair, que eu fui, na verdade, conversar com a superintendência, na época, na prefeitura, a pergunta dele foi: Max, você tem um currículo extraordinário, né? Eu já tinha MBA, né? Você pode ser secretário de saúde se você quiser. Eu disse: não, não quero ir por essa linha, eu agradeço, mas não quero isso. Ele falou assim: perfeito. Por que você está aqui até hoje? Eu tinha 20 anos de serviço público. 20 anos. Eu falei: porque eu gosto da instituição, eu devo à instituição. Eu aprendi tudo que eu devo à medicina, eu aprendi nessa instituição chamada Souza Aguiar. Então, eu tenho um carinho gigantesco. Me faz mal ouvir alguém falar mal da instituição, mas a remuneração era terrível. E ele disse: você acha que você vai se aposentar com esse dinheiro e você vai sobreviver com isso? Você está numa outra linha. Você está numa outra linha. O hospital já não atende mais as suas necessidades. Nenhuma. Financeira nunca Nunca atendeu. atendeu. Né? E profissionalmente você já está em outro step. Você já subiu. Já não é mais isso. Então, tá bom, eu concordo. Então, acho que está na hora de eu pedir exoneração. E pedir exoneração. Né? Não botei ninguém para ficar no meu lugar para poder me Uhum. aposentar. Né? Não botei substituto. Nada disso. Concordo. Não atende mais. Você não vê isso, você via gerações e gerações de pessoas, e aí pessoas até da minha geração, né, que falavam: não, eu botei substituto. Isso é uma Sim. vergonha. Né? Você não vai, né? Quem está lá está sobrecarregado, e aí você não abre, na verdade, a opção de alguém poder entrar, porque a vaga está ocupada, e aí vira um ciclo vicioso que até hoje se paga por isso. Né? Há quantos anos não tem concurso, na verdade, decente no país, em que você possa dizer: não, eu quero Sim. ser um funcionário público porque eu vou ser bem remunerado e eu exijo de ser cobrado, na verdade, pela remuneração. Não existe, isso é utópico. Então, nós tínhamos, na verdade, uma formação em que nós tínhamos que superar as expectativas daquelas pessoas que nós acompanhávamos para podermos ocupar um espaço, porque era poucos. Né? Tinha vaga para um, tinha uma vaga para outro, não tinha, na verdade, alternativa. Então a gente se dedicava, né, tremendamente, com uma remuneração que era ali no, porra, apertado, mas era o modelo, na verdade. Quando Pô, começaram a tinha vir os menos planos de vaga saúde, também, né, Max? menos vagas. Você tinha menos faculdades, o acesso, na Não, verdade, mas era tinha menor. menos vaga profissional, né? Tinha, mas as Menos vagas, hospitais e afins, né? as residências médicas, elas eram todas elas, de todas as especialidades, e eram preenchidas. Uhum. Hoje, as residências médicas de algumas especialidades, recentemente eu tive numa reunião e ouvi dizer que não completou, na verdade, uma série de especialidades, na verdade, onde você não tem gente que queira, porque a remuneração é ruim, o Ah, risco é deve alto. ser pediatria, né? Um exemplo. A pediatria só melhorou porque houve, na verdade, né, quando colocaram um piso mais alto. Porque estava, na verdade, em processo de saber. Extinção, né? Obstetrícia, É. mesma coisa. Né? Então, difícil de você. Como é que você faz para que você consiga trazer para a realidade do país
que você. Será que a gente precisa de tanta faculdade assim? Né? Como é que é a formação desse profissional? O que vai sair, na verdade, de uma faculdade? Não tenho nada contra, juro, nada contra ninguém de nenhum estado, né? Mas uma faculdade no interior da Bahia, eu tenho certeza em que as condições para dar aula lá não são as melhores possíveis, porque tem uma distância a ser cumprida. Não tem um hospital de referência onde você vai poder, na verdade, treinar. E o médico precisa treinar. Ele tem que ter alguém que tenha conhecimento, que passará para ele, como assim foi, né? Para você, foi para mim. Você ainda pegou Uhum. essa geração de transferência de conhecimento. Sim, sim, sim. Hoje, eles não querem esse tipo de. Porque não querem ter emprego, né? Eu não tenho emprego público, né? À medida que eu não tenho o emprego público ou um hospital de referência, não tem transferência de conhecimento. O que você aprendeu na sua residência, você vai ser, na verdade, autodidata. Você vai estudar e vai aplicar. Você não vê, na verdade, como é que funciona, você não participa, na verdade, né, dessa movimentação que o hospital dá, né? Que é de trazer a curiosidade, de trazer que você, assim, olha, eu preciso me dedicar mais a uma determinada coisa que eu não tô muito bem, eu estou precisando um pouco mais de atenção. Eu acho que isso foi se perdendo, né? E Mas aí, deixa eu dar um pinote aqui na nossa conversa. Pera aí, que eu preciso entrar na alma do episódio. E a alma do episódio é da onde que você sai, onde que você nasce e como é que era teu modelo e tua estrutura familiar. Uma catástrofe, a família era um não. cerne. Não, a minha família, na verdade, né? Eu tenho, minha Mas família aqui no Rio mesmo, né, Max? todos cariocas, né? A minha descendência, né? As minhas duas avós eram russas de Odessa, quando Odessa era União Soviética, não era Ucrânia. E o meu avô, por parte de pai, era polonês e por parte de mãe era rumeno. Eu não o conheci. Quando eu nasci, ele tinha morrido. O meu nome é em homenagem a ele, Max. Tá. Meus pais eram cariocas. Meu pai é engenheiro aeronáutico de formação. Foi com 17 anos. Meu pai foi para os Estados Unidos, ficou lá 8 anos, estudou na Berkeley, fez engenharia aeronáutica. E minha mãe era contadora, aonde tinha a família dela tinha uma fábrica de bolsas de palha em Botafogo. Ah, tua mãe então trabalhou. Trabalhou, trabalhou. Meu pai e minha mãe, Ah, porque meus pais. era um outro modelo, né, poxa? Então você já teve uma experiência familiar diferente, né? Trabalhou. Minha mãe trabalhou depois quando nós já tínhamos uns 4, 5 anos, minha mãe trabalhava menos. Até porque houve como toda empresa familiar, evidentemente, houve a discussão, né? Natural. Né? E a quebraria aconteceu exatamente por causa disso, né? Eram 5 irmãos, 2 mulheres e 3 homens. E E aí os a cinco coisa acabou. trabalhavam na empresa? Os 5 eram, na verdade, da empresa. Meu Deus do céu. Evidentemente que chegou uma hora que a empresa quebrou. E aí minha mãe acabou ficando tomando conta. Na verdade, éramos eu tinha uma irmã mais velha e tinha um irmão mais novo. Eu era do meio. O que que você fazia nesse teu momento aí de infância e adolescência em relação a hobbies? Como é que eram as tuas práticas? O que que você gostava de fazer na vida? Ricardo, eu fui ser jogador de futebol. Eu não fui ser jogador de futebol porque meu pai não deixou. Cheguei Não, a pera treinar no aí, Botafogo. você tá levantando aqui agora, ó. Tu não vai ter prova aqui pra me dar. Quer dizer que você é um bom jogador de futebol, é? Jogava bem. Fui. Jogava bem. Jogava bem. Tá. Eu jogava bola todo dia. Para você ter Aham. uma ideia, eu jogava na segunda-feira à noite, Onde vocês moravam? eu morava aqui no Jardim Botânico. Minha vida inteira. Tá. A vida inteira eu Aham. morei no Jardim Botânico. Na segunda-feira, eu ia jogar no campo do Ouro Negro, lá em Manguinhos. Tinha Tá. um gramado espetacular. Terça-feira, Caiçaras. Isso, Quarta-feira, isso daí, o distante era você que ia de ônibus ou tua mãe te levava? não, nessa época eu já tinha carro, já tinha 18 anos. Mas Tá. no Clube Carioca, onde eu joguei futebol de salão, meu pai me levava. Como era muito perto da minha casa, às vezes eu ia a pé. Ali na rua Jardim Botânico tinha um clube carioca que tinha futebol de salão. E ali eu joguei futebol de salão. No futebol de salão, eu fui, na verdade, começar a jogar futebol de campo. Meu pai me leva um cara, né, um olheiro,
Falou assim, olha, vamos, meu pai era botafoguense, eu também, né, evidentemente. E aí fui no Botafogo, General Severiano. Meu pai me levou 3 vezes lá. Chegou na quarta vez e falou, você não vai mais não. Isso não é para você. Você quer jogar futebol, você quer ser peladeiro. Meu pai jogava bola também, jogava direito. Você pode, mas você vai estudar, não vai ser jogador, não. Isso não é para você. E ele percebeu, né? Não, eu não era de uma família rica, eu era uma classe Uhum. média, né? Vivíamos bem, mas sem nenhum luxo, não tínhamos luxo, né? E meu pai falou assim: olha, você tem que estudar, porque o nível do futebol não é, na verdade, para você. Esses garotos, né? Eles precisam jogar futebol para poder ganhar algum dinheiro para poder sustentar a família. Não é o seu caso e você não precisa disso. Então, eu não vou te trazer mais, eu vou avisar que você não vem mais. E nunca mais fui. E aí fui ser peladeiro, né? Aí fui jogar, me divertir. Aí jogava no Caiçara, jogava no Piraquê, disputei campeonato no Aterro, né, que tinha na época. Mas com a faculdade, a coisa começou a Não, mas ficar. não, peraí. E aí da onde vem a medicina? Por A, que que me- você inventa diferente? Você sai a, de me- futebol no a Caio, Caio medicina, Martins a para. medicina veio de uma coisa interessantíssima. Eu passei, na época, eu estava em colégio público e passei para o André Morroá, para fazer o ginásio no Colégio Estadual André Morroá, ali no Leblon. Diretora, doutora Henriette Amado, uma grande educadora. O lema era liberdade com responsabilidade. Eu tinha 14 anos. O colégio, ele atendia às expectativas, por quê? Naquela época, o colégio era espetacular. Os professores que lá eu tive a oportunidade de ser agraciado, eu tive aula com o Manuel Maurício. Manuel Maurício era um professor de história da Rio Branco. Era professor de história do Colégio André Morroá. Eu tinha, na verdade, professora de ciências, onde eu tinha um laboratório de ciências. Quando a gente dava sistema respiratório, a gente ia para o laboratório de ciências e abria um sapo. Secava um sapo para ver o sistema respiratório. Ia para a aula de bioquímica, a gente fazia experiências com ácido clorídrico para transformar em hidrogênio. Então havia um mundo, né, que eu falei assim, cara, esse negócio é espetacular. E aí a medicina veio com a história da biologia, né? E aí eu tive até um acidente interessantíssimo, né? Era um zoneiro de marca maior, né? Apesar de ninguém, né, a cara não demonstrava, mas só fazia merda, né? E a gente tinha um grupo no laboratório de ciências que era o seguinte: a gente pegava ácido clorídrico, botava, na verdade, pegava numa pipeta de Bunsen, botava dentro de um tubo de ensaio, botava cobre, tampava com uma rolha e aquecia. Depois de X segundos, tirava a rolha e alguém acendia um fósforo aonde você via a liberação de hidrogênio que explodia. Então isso era tudo organizado. Então eu segurava uma coisa. Claro que não deu certo. Explodiu, na verdade, o tubo de ensaio. Eu me queimei todo com ácido. Fui para o Miguel Couto. O marido da professora de biologia era doutor Márcio Meirelles. Márcio Meirelles foi, na verdade, um grande cirurgião vascular e era, na época, né, diretor do Miguel Couto. Plantonista do Miguel Couto. Ah, era o diretor do Miguel Couto. Diretor do Miguel Couto. Quando eu vou para o Souza Aguiar, tem na minha equipe um médico chamado Márcio Meirelles. Eu disse, vem cá, conheci o médico, meu pai, não sei o quê, tá, tá, tá. Seu pai? Você é filho da doutora Nazaré, minha professora? Não é possível. Olha o mundinho, na verdade, que era. Então, Márcio, filho de doutora Nazaré, minha professora de biologia no André Morroá. E ali eu comecei, né, aí meus pais me tiraram do colégio, aí eu fui para o Princesa Isabel, né? Meus pais queriam que eu. Olha, não, agora vamos estudar, né? Já se divertiu, agora está na hora de sentar e estudar. E aí eu comecei, aí botei na cabeça que era necessário mudar um pouco a malandragem, né? Eu não gostava de estudar nessa época, eu não gostava. A rua era um atrativo extraordinário, né? Porque é onde a gente se divertia. É que eu falo para as pessoas hoje. Né? Eu acho que o mundo, né, ele dá tanta opção para essa garotada que eles não sabem o que eles querem, porque eles têm tanta opção de coisas que têm dificuldade de escolher. Eu sou de uma geração que nós tínhamos um único café. Olha esse. Uhum.
Quer. Não quer, porque não tem. Você não tem expresso, você não tinha nada. Era aquele café que você comprava, coava e era ótimo. Era esse, na verdade, que você tomava. Esse era do dia a dia. Televisão era uma só. Ficava na sala e você não tinha, na verdade, o controle na mão. Não era seu, né? Então, as coisas aconteciam dessa forma, né? Não, não, e esse é um ponto interessante. Parece bobeira, mas quando o controle apareceu, né? Inicialmente Isso. você tinha que levantar Não, para se trocar o canal, levantar. né? Sim, você não tinha nem autonomia para fazer isso. Exatamente, pô. Fica sentado aí olhando e era uma. E assim mesmo, dependendo da hora, porque senão você olha só, pode ir embora. Está na hora de. Pode ir pro seu quarto, já deu. Tem que acordar cedo amanhã. Então, Mas as coisas. isso é um ponto muito importante, né, Max? De tudo que a gente está conversando, de desestruturação social, desestruturação da família, né? Como é que isso conectava a família, né? Nós jantávamos todos juntos. Cara, era lei, né? Ao anoitecer, meus pais não precisavam me chamar. Eu sabia que eu tinha que ir para casa. Começava a escurecer, estava na hora de retornar para casa, tomar meu banho, esperar o jantar, sentar na mesa, jantar todos juntos, e depois cada um tinha que fazer as suas Uhum. tarefas. Mas o jantar Sagrado. era excepcional da gente não sentar na mesa para jantar. E a comida que tinha era igual para todos. Não tinha, na verdade, né? Eu aprendi a comer de tudo. Os meus avós, interessante que eles moravam exatamente na mesma rua do que eu. A minha avó, por parte de pai, morávamos na mesma rua, num prédio em frente. E eu tinha, né, uma ligação com a minha avó muito grande, porque ela morou na Rússia, morou em Odessa há muito tempo. O pai dela era czar. Ela veio fugida na guerra de 17. Uhum. Então ela tinha muita história da vida dela, de como é que ela vivia. Então eu ficava, né? Aí eu comecei, aí todo sábado eu ia para lá. E aí eu começava a dormir lá. Eu ficava até tarde. Aí ela, não, dorme aqui, não sei o que. Então todo sábado eu passei a dormir na casa da minha avó. O meu avô chegava, ele tinha uma loja de móveis no Catete. Então ele trazia todo sábado, 2 horas da tarde, entre 2 e 3 horas, ele comprava um pão preto, arenque, pepino em conserva e comíamos um sanduíche, na verdade, né, conversando, ouvindo as histórias, na verdade, deles, da vida deles. Então aquilo ali era um negócio assim, né, era um deleite para mim, assim, extraordinário, né, de poder ouvir, né, coisas que eu, na rua, não ouvia isso, né? Eu via isso deles, né? Das histórias deles, da vida deles, de um outro país, né? Que eu sempre, cara, é longe para de acho, vocês moravam num frio, como é que vocês viviam num lugar desse? Então, a minha infância foi muito isso, né? Da gente. Eu tinha liberdade, mas era vigiada. Meus pais ficavam atentos, né, com quem que eu estava, o que que eu fazia. Eu fazia muita bobagem, né? Eu acho que minha mãe me levava. É verdade. Minha mãe me levava todo mês no neurologista porque ela achava assim, não é possível, ele é pancada, né? Porque não é possível, né? Ô, Ricardo, eu quebrei 2 vezes o braço direito. Eu quebrei 3 vezes a perna, eu fui atropelado 2 vezes, eu cortei 3 vezes a cabeça. Então, eu era assim, eu era. Não, Não tinha tempo. e tua irmã era mais calma para te atrapalhar? Totalmente, completamente diferente, né? Ela era o exemplo, na verdade, né, de filha, né? Um aluno Pô, exemplar, então, né? então ela Calma. acabou com você, né? Porque já tinha um padrão já, né? Você veio para Pois é, quebrar mas, o padrão, né? alguém tem que mudar um pouco, na verdade, esse modelo. Não é possível ficar nesse modelo assim chato, entendeu? Pô, fazer coisa direito, pô. Não, e eu falava para ele assim: olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer merda quando criança, mas quando for adulto eu não vou fazer. Não, tá brincando, você falava isso? Falava, não vou fazer. Eu vou me endireitar. Devia dar uma tranquilidade para eles, então, pô. Eles tinham uma esperança. Eu não sei se esperança, eu falava assim: esse garoto é doido mesmo, entendeu? Eu acho que ele é maluco mesmo. E olha, e aconteceu isso. Num determinado momento, eu falei assim, ó, agora eu aproveitei. Eu fui moleque, né? Aproveitei a minha infância. Está na hora Sim, 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 agora sim, sim. de sentar e Virar homem. começar, e se dedicar. E aí foi isso, né? Quer dizer, então, eu lamento meus pais terem morrido muito cedo, tanto meu pai quanto minha mãe. Para mim foi uma perda muito grande, principalmente meu pai.
Meu pai morreu de morte súbita, com 69 anos, né? Quer dizer, então, aquele o inesperado, ele é muito duro, é muito doloroso, né? Dói muito. Aquela história do o que você não falou, se não Uhum. falou, né? O que você poderia ter feito, mas não fez. Então, você traz, né? Uma série de questões de, pô, será que eu podia ter sido melhor, eu podia ter feito mais, não sei o quê. Então, você traz um questionamento de coisas que você fala assim, bom, mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada agora, né? Perdi, não tenho mais. Então foi duro, foi um período muito duro, na verdade, para mim, Você já porque tinha filho nesse momento, Max? não tinha, já era casado, já tinha filho, tinha filho. Eu perco, meu irmão mais novo morre, infarta, morre. Minha mãe aparece. Tem uma relação, né? Morte de filho com câncer de mama. Né? Isso Aham, aham, tem aham. na literatura. Minha mãe faz um câncer de mama, é operada pela equipe que eu trabalhava. Eu falei, olha, eu vou ficar na sala, mas eu não vou entrar na cirurgia. Vocês têm a liberdade de operá-la. E eram pessoas extraordinárias, pessoal do INCA até. Né? Eu trabalhei Uhum. com o Eduardo Pinto, com Linhares. Trabalhávamos juntos, tínhamos consultório juntos. É, Fez uma cirurgia excepcional. Estava indo muito bem. Nelson Tait era o oncologista dela, praticamente sem nenhuma outra coadjuvante em termos de tratamento, já tinha encerrado a quimioterapia, fez uma rádio só para esterilização. Ela me liga num domingo, dia 16 de dezembro. Olha, vem para cá que eu acho que seu pai está morto, está caído no banheiro. E aí, realmente, foi o que foi isso. 4 meses depois ela aparece, né, ela começa a ficar tonta, e aí eu falei, olha, estranho, estava começando um negócio de dengue. Eu falei, pô, será que isso aqui é dengue? Será que é alguma outra coisa? Não sei o que. Ainda posterguei um pouco, achando que podia ser, Uhum. mas vi que não melhorou. Fomos fazer a tomografia. Metástase cerebral, assim, sem possibilidades de qualquer tratamento coadjuvante. E aí morre 6 meses depois. Então foi uma sequência em 4 anos, mais ou menos, né? Eu perco, na verdade, a minha estrutura familiar. Isso para mim foi muito duro, né? De assim, pô, minha mãe morreu com 70, meu pai com 69. Né? Então foi uma coisa que para mim pesou, né? De não poder ter feito nada, não conseguir interferir, né? Mas nesse intervalo ela ficou lúcida da tonteira, do diagnóstico desses Num outros. período muito curto, ela falou isso. Depois começou, na verdade, a já não reconhecer as pessoas, já, já Não, não se mas, lembrava. não, eu tenho que fazer uma pergunta, na verdade, super delicada. Você conseguiu falar as coisas que você não conseguiu falar pro teu pai e para ela? Você sabe que o que eu fiz? Chegou uma hora que eu falei assim, olha, não tem mais jeito, eu acho que é melhor ir para o hospital, porque ela já estava entrando em coma, uma lesão em bulbo, né? Disse, olha, levei para o hospital, chamei a equipe e disse, olha, eu não gostaria que fizesse nada, o oncologista, se quiserem, pode entrar em contato com o Nelson, não sei o quê, mas não existe nenhuma, né, não vai levar a nada, infelizmente, eu quero que ela tenha dignidade. Morra com dignidade. Eu acho que todas as pessoas têm que ter isso. Isso é independente de. Aí botou num quarto do hospital o oxímetro. Aí eu ficava lá olhando aquele oxímetro, não sei o quê. Aí saí, estava assim meio cabisbaixo, vem o Marcos Knibel, que era um amigo, um intensivista, e ele chega para mim e fala assim, vem cá, por que você não tira aquele oxímetro? Você está sofrendo em ficar olhando aquele negócio? Não precisa, você vai olhar o quê? Você vai fazer alguma coisa? Vai te dar uma angústia de você ver que ela o quê? Ela está bradicardizando, que ela Uhum. está... Tira aquela porcaria. Eu tirei, e aí, tirar, eu conversei com ela. Ela morre nessa noite. Eu venho para casa, dá umas horas, me ligam dizendo que ela tinha falecido. Então, eu acho que ali foi se não foi um acerto de contas, pelo menos foi, na verdade, uma despedida de filho para mãe. Foi bom. Eu acho que a gente guarda, né, algumas coisas da vida. É difícil às vezes, né? Porque a vida é muito corrida para a gente. E ela foi corrida para mim.
a dedicação ao trabalho e na própria família, eu era muito ausente. E fui ausente, na verdade, e muitas vezes na presença deles, porque estava de plantão, e não conseguia ir, estava cansado, enfim. A correria do dia a dia, às vezes, você comete esse tipo de falha, né, de não estar presente. E você só dá conta, no fundo, que você pesa quando você perde, né? Quando você perde é que você vê assim, pô, podia ter dado um pouco mais, sim. Podia ter me esforçado mais, sim. Mas não tem jeito, né? Perdeu, administre da maneira que você puder e guarde as boas lembranças que você teve de um relacionamento de muitos anos, né? Entre pais e filhos, que foi muito bom. Não me queixo, Eu, não. Foi eu, bom. eu, eu, eu acho que a gente tem um modelo, Max, e você viveu isso, acho que até mais forte do que eu, pela tua idade, de manutenção do paciente independente do que esteja acontecendo, né? Aquela máxima de a gente tem que manter o paciente vivo, né? E isso é uma coisa que eu acho que é um amadurecimento que a gente tem como classe de saúde, aí até como população, né? Que hoje a gente conversa muito sobre isso, né? De que acho que a questão do cuidado paliativo, né? É, eu acho Cresceu que isso demais e eu acho que quando o cuidado paliativo veio, mas com um objetivo de você ter um cuidado paliativo juntamente com um cuidado de fim de vida, em que você dava à pessoa, né, toda uma assistência, você, né, a família, dignidade, né? né, você tira esse doente da terapia intensiva e bota no quarto, né, a família toda junta, e ali, na verdade, vai ter a despedida da família com essa pessoa, mas com tudo aquilo que foi possível, foi feito, e agora o que ele não quer máquina, ele quer, na verdade, a família do lado dele. Ele quer morrer ao lado da família. Ele não quer estar isolado num quarto escuro, ouvindo barulhinho, aquele pi, 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 que é um inferno. Ele não quer mais. Eles não querem, né, os doentes não querem mais isso. E aí eu acho que o cuidado paliativo, evidentemente, as exceções elas existem, mas eu tenho a grata de conhecer pessoas muito, muito bons nessa linha. Né, oncológica, com cuidados paliativos, pessoas humanas, pessoas que são, entendeu? Extraordinárias. Extraordinárias. Tem ruins? Tem. Lamentavelmente tem. Tem porque Não, tem. e isso é um ponto delicado, né? Porque o modelo de negócio muitas vezes Isso. estimula É o a tem um manutenção do paciente dinheiro, no isso. CTI, né? Isso, é o dinheiro, a droga oncológica, né? Ela muitas vezes Não, faz Max, de parte, verdade, né? por isso que eu acho tão importante de começar essa conversa aqui, se eu quero entender de alguma forma a cabeça do médico, da onde que ele veio, como é que é a estrutura e como é que é a essência de tudo. Isso, é isso. Porque com certeza para você sempre foi mais difícil tomar uma decisão contra um ser que você pudesse fazer mal em detrimento de um ganho financeiro. Você viveu isso na pele na tua Isso, casa, pô. isso. E eu cheguei a falar para algumas pessoas, né, de eu tomar a decisão, né, solitária, dizer assim, eu não quero que faça nada na minha mãe. Eu quero que ela, na verdade, não tenha o que fazer. Eu quero, na verdade, que ela tenha uma morte digna. Não tem que investir mais. E não tinha cuidados paliativos como tem hoje, essas coisas todas. Sim, sim, Mas sim, sim. os amigos, de alguma forma, me ajudaram a pensar dessa maneira, né? Sem culpa, porque o ponto é você, né, decidir isso solitariamente, mas que você sabe que o que você está fazendo é o melhor. Né? Não é, na verdade, fazer e depois achar que você fez um mal maior em uma tomada de decisão. E a gente vê isso, o Ricardo, com uma transparência hoje de famílias que não deixam o doente morrer, porque tem interesses, na verdade, por Sim, trás sim, sim. disso, né? De você falar assim, olha, pelo amor de Deus, gente, deixa ele descansar. Uma vez eu botei a família inteira, né, no quarto. Se vocês rezam, vocês são católicos, olha só, o que vocês... Rezem por ela. Digam que vocês, na verdade, que ela pode ir, que vocês vão ficar bem. Deixe ela ir. Pelo amor de Deus. Isso não é humano o que vocês estão fazendo.
ela não tem vida. Isso não é mais vida. Vocês estão agarrados, na verdade, a outra coisa, que todos vocês sabem o que que é. Parece que chegaram a um consenso e a coisa aconteceu. Mas é você interferir numa coisa que muitas é difícil, né? Porque não é a sua prática, Uhum. né, de Sim, sim. decisão, de falar, na verdade, para as pessoas que elas estão cometendo, estão transgredindo uma lei que é a lei de quem? De Deus. Que na medicina hoje vale tudo, né? Se você não deixar, não morre. Pulmão artificial, coração artificial, rim Sim. artificial, drogas, não sei o quê, não tem óbito. O céu é o limite. E aí você fala assim, olha, mas qual a vantagem disso, né? Aí, né, você vê às vezes as questões familiares, às vezes as pendências familiares, né, em que por razões do passado de brigas muito fortes, de brigas muito traumáticas, e que o arrependimento faz com que você não tome a decisão que você deveria tomar. Por ter, na verdade, tido no passado, né, atitudes com os pais que foram muito agressivas, que simplesmente abandonaram, se afastaram completamente, e aí agora quer resgatar esse tempo que não tem mais. Senhora, esse tempo passou. Pode ter para você que está vendo, mas ela não está mais, ela não te reconhece mais. Uhum. Ela não se beneficia mais com a sua presença. Você está fazendo isso, na verdade, porque você está achando que Deus vai te perdoar. Torça para que ele perdoe. Pode ser que não. E a espiritualidade esteve presente na tua vida? Ou ganhou mais espaço depois de algum tempo? Olha, eu sou judeu de minha religião, né? Não sou um praticante, não tive uma educação judaica muito ferrenha, até porque os meus avós morreram muito cedo Uhum. e os meus pais acabaram, de alguma forma, deixando correr um pouco mais frouxo. Enquanto a minha avó era viva, tinha, na verdade, uma linha um pouco mais tradicional, ela trazia a tradição. Mas eu aprendi com o tempo, né, que independente da sua religião, né, eu acredito em Deus. E eu acho que as pessoas, se não acreditam, se não buscam, não querem, chega uma hora que talvez elas sintam a necessidade de se conectar de alguma forma, né? E eu falo assim, olha, não está nada de errado. Se você nunca foi, não quer dizer que você não possa ser agora, Com né? certeza. Ele é muito maior do que isso. Então, e eu acho que vem aí o perdão, vem aí a generosidade, acho que vem de todo esse contexto de você poder, e dessa ligação com a profissão, né? Eu acho que existe uma simbiose muito forte, né, entre o cuidar. O cuidar ele é muito abrangente, né? Ele não é só o físico, né? Ele também, você fala Perfeito. também, é o espírito, é a mente. E uma palavra, às vezes, ela é muito mais forte e muito mais terapêutico do que, na verdade, o remédio que você vai prescrever. Então é você achar esse ponto de equilíbrio, né? É a busca desse equilíbrio que não é fácil, mas eu acredito que todas as pessoas têm que tentar pelo menos buscar isso, né? Acho que a vida é isso, né? Acho que todo mundo, né, ele vai. Acho que todo mundo quer a felicidade, né? Outro dia eu vi um filme que ele falava isso, que eu achei muito interessante. Todo mundo quer a felicidade. Porém, não são todos que conseguem, na verdade, alcançá-la. Mas pelo menos você busca. Ok, é um caminho, é uma linha, né? Então, acho que as pessoas precisam ser um pouco mais sensíveis, né? Acho que hoje em dia, então, acho que a falta de sensibilidade, né, ela é muito grande, ela é muito, está muito latente nas pessoas, né? Então, você vê coisas às vezes que você fala assim, pô, mas pessoas às vezes até próximas, né, fazem coisas que você fala assim, mas que falta de sensibilidade. E aí você fala assim, de onde vem? Não tenho a menor ideia, né? Sim. Se a vida corrida das pessoas, né? Os sonhos, muitas vezes, que as pessoas não conseguiram fazer com que esses sonhos se tornassem realidade. As frustrações, né? Você vê muita gente frustrada. Profissionalmente, então, você vê uma porção, né? Uma porção de Nossa. gente né? E dentro da nossa classe você vê muita gente, né? Escolheu, na verdade, um caminho porque foi atrás, na verdade,
de uma coisa que não aconteceu. E aí tem uma frustração enorme. Lá no Américas, na época eu estava lá à frente do América, já na Barra, uma coisa que me chamou muita atenção foi o índice, na verdade, de tentativa de suicídio dos jovens. Um número assustador. Ricardo, assustador. Assim, cara, mas de onde vem Mas, isso? mas isso paciente, né? Eu não entendi agora. Médico jovem ou paciente jovem? Não, pacientes jovens, Ah, tá, entendi. Uhum. adolescentes, Sim, sim, Ricardo, sim, sim, sim. adolescentes, tomando remédios e com tentativa de suicídio. Você fala assim, cara, é desestruturação familiar, modelo de educação. Eu não sei dizer, eu não consigo, eu não tenho conhecimento para isso, mas me assusta, na verdade, ver esse crescente de pessoas que são infelizes. Eu costumo falar, sabe, as pessoas até me criticam, mas eu ainda insisto, falo assim, olha, gente, o ser humano não deu certo. Vocês me desculpem, mas ele não deu certo. Eu Porque acho que a as gente. sociedades são cíclicas, Max. Você não acha isso? Eu acho que a gente está chegando a um ponto de inflexão que está muito ruim mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que o mundo, talvez, né, ele passa por esse modelo cíclico, né? Por você ver, as guerras, elas são exatamente, na É, verdade, né, essa movimentação que ocorre, essa né, no transformação que mundo, a sua avó sofreu, pô. né? Mas eu acho que a população ela não consegue aprender com as coisas que ela teve. Você vê, Ah, não, não aprende não, pô. Começa a do zero, pandemia. Max. Pô, mas a pandemia foi um exemplo em que, assim, olha, nós só tínhamos conhecimento de pandemia de livro. Sim, E as sim. pessoas, existentes também só tinham conhecimento do que elas leram, na verdade, no passado. E aí você tem, na verdade, um negócio que deu uma catástrofe mundial. Todo mundo, né, de alguma forma, procurou se ajudar, né? Você viu, né, as pessoas, de alguma forma, tentando, né, o isolamento se mostrou como ele é doloroso, como faz mal, quanto ele trouxe, na verdade, de solidão e sofrimento para muita gente. Então, você esperava, talvez, que com isso as pessoas assim, olha, pô, vamos aprender com o que a gente viu e vamos procurar ser um pouco. Eu não vi essa resposta da maneira que eu achei que o ser humano iria responder. Voltou tudo ao normal, né? A gente fala-se, né? Virou uma coisa assim, uma lembrança lá de trás, né? Fala, teve a pandemia, nossa, morreu. Infelizmente, eu acho que era meio prévia, Maxi. Infelizmente, eu acho que vem coisa pior por aí, sabe? Porque. E as guerras foram assim também. Todas as grandes guerras não começaram assim, né? Isso. Você vai tendo um momento todo de estruturação, né? De redesenho ali, até que chega no momento em que a situação fica insustentável. E, de certa É, forma, a gente está vivendo um pouco disso, né, Max? é o problema é que Cada uma vez guerra esses hoje. conflitos. O problema é que o Não acredito em poderio. fim, não, Max. Ah, eu não acredito. Eu não acho que O os caras poderio são loucos bélico ele nesse ponto. mudou, né? É, verdade. E aí eu não sei se as consequências vão ser as mesmas, né? Eu não sei o quanto, né? É, Qual vai ser o pode custo, na ser. verdade, disso, se vai sair muito caro. Eu acho que vai ter um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um Sempre. preço. Não tem jeito. E aí esse preço pode ser caro. É, Eu não acho verdade, que o verdade. mundo vai acabar. Não acredito nisso. Mas esse custo pode ser caro para muita gente, para muitos países. É. Mas olha aqui, me diz, deixa eu mudar de prosa aqui em dois pontos, que são dois pontos que eu tenho muita curiosidade sua. Um deles é, como é que é a transição assistência-gestão? Como é que foi para você? E em algum momento depois dessa tomada de decisão, é, você conseguiu ficar pleno? Vou usar essa palavra aqui. Você conseguiu ficar seguro da entrega do novo profissional que você se transformou? A transição, eu não tinha ideia, porque era uma coisa nova. Eu estava vivendo, na verdade, eu era um gestor, né? Tinha Teu projeto obrigação. era ser cirurgião, Max? Desculpa te interromper nesse ponto. Isso, era, isso. Era. Desde o quarto ano da faculdade. E os modelos, tipo, a serem seguidos eram cirurgiões renomados do Rio de Janeiro. Isso. Médico pleno, jamais pensando, na verdade, em alguma coisa diferente disso. De repente,
né? Me veio uma proposta na época, em 93. Eu era o chefe da sala de trauma do Souza Aguiar e o clínico da sala de trauma chega e fala assim: Max, eu estou lá na Mil e nós estamos lá num projeto, um negócio de transporte de helicóptero, não sei o quê. Você não está interessado, não? Assim, eu tô. Deve ser bom para não andar de helicóptero, deve ser legal. Enfim, me bota dessa aí. Andar de helicóptero deve ser do cacete. Aí me inscreveu, eu fui chamado para entrevista, tal, tal. Entrei, na verdade, como primeiro plantonista da Mil Resgate, em 1993. É, éramos 7 médicos e nós tínhamos, na verdade, todos os protocolos que nós ficamos um período em treinamento, em transporte aéreo-terrestre, né, helicóptero, as ambulâncias, os equipamentos que nós tínhamos eram extraordinários, né? E, quer dizer, isso também motivou muito, porque nós tínhamos coisas que nem o hospital não tinha. Né? O que eu Sim. tinha na minha ambulância não tinha hospital. Então, achava aquilo, poxa, fazia um negócio que ajudava muita gente, né? Nós saímos de uma linha de reboque para uma linha de transporte. Né? Quer dizer, a gente estabilizava o doente, botava o doente em condições e entregava ele no hospital em melhores condições do que ele estava, na verdade, no seu hospital de origem. Quando dá 2 anos do médico, esse colega é transferido para Miami e me indica para ficar no lugar dele como o gerente geral da Mil Resgate. Era uma lista de outras pessoas e acabei sendo escolhido a pessoa para tomar conta. E aí eu saio de uma situação de ser um médico. Eu tinha os meus empregos. Eu continuava, na verdade, no Souza Aguiar, eu tinha meu consultório, eu tinha outros empregos. De repente, eu me vi sentado organizando uma Tava série de casado coisas. já? Já estava Ah. casado. E aí a coisa começa a tomar um rumo, né, já diferente. Né? Eu já despachava com o superintendente e às vezes com o Edson, com o dono. Uhum. Aí a demanda começou a ficar maior do que eu podia imaginar. Né? A, a minha presença na empresa começou a ser solicitada e eu estava no consultório, estava operando, me ligavam e eu não podia ir porque eu estava operando. E aí vem, né, a história da formação. A gerente de RH me chama por uma conversa e fala assim: Max, você está hoje à frente da minha, você precisa fazer um curso de gestão. Eu queria que você fizesse um MBA Saúde. É o primeiro curso de MBA Saúde do Brasil, que é na COPEAD. Ivânia Morgado, me lembro o nome dela. Ivânia, fazer porcaria nenhuma esse negócio. Sou médico, sou cirurgião, quero saber nada disso, não vou fazer isso aí nem a pau. Max, precisa fazer para você vai melhorar os seus conhecimentos, vai abrir seu horizonte, você vai ver uma série de coisas importantes que você hoje está. Você tem um time de pessoas na sua responsabilidade. Não, não vou fazer essa porcaria, nem a pau. Ricardo, ela me encheu o saco durante mais uns 2 meses no meu ouvido. Tem que fazer, tem que fazer. Pô, Ivânia, que saco. Então, me inscreve nessa porcaria aí. Ela não é sábado, mas sabe, que sábado não vou fazer nem a pau. Que sábado? Tá maluca? Entendeu? Porra, tá doida. Trabalhar a semana inteira, não E, vou fazer sábado. isso daí ainda tinha futebol no final de semana, não? Não, 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 já, não, essa época já não tinha mais. Não, aí já não tinha mais, Tá. não. Não, não dava. Aí, tá bom. Aí fui fazer o curso. Fiz o curso. E aí a demanda aumentou, né? Porque o que que aconteceu? No curso, eles chegaram e propuseram que nós fizéssemos um módulo internacional, onde aqueles que tivessem interesse íamos, na verdade, passar um período na John Hopkins Medical School, para ver, na Baita de uma verdade. oportunidade, né, pô? Eu chego para o meu chefe na época e falo assim: ó, tem aí um curso aí para ficar lá, não sei o que e tal. Assim, pode ir. Como pode ir? Você não veio aqui me perguntar? Perguntar se pode? Pode, pode ir. Nós vamos pagar, tá bom. Vê lá com o RH, não sei o que, para mandar aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, rapaz, isso aí vai ter troco, porque foi muito fácil. Nada é fácil. Tudo tem um preço. Ah, mas não teve outra. Eu venho, quando eu volto, eu trago, na verdade, um modelo que era, na Mil não tinha ainda, que era que os hospitais da Mil tivessem emergência aberta. E eu vi lá
que era uma forma de captação de doentes à emergência aberta, onde você estratificava o risco. Então, você tinha um Ah, grupo de pessoas, você treinava essas pessoas, na verdade, né? E lá não eram médicas, eram as enfermeiras. uhum. Elas eram treinadas para fazer estratificação de risco, e aí, com isso, conseguia, na verdade, definir os códigos que eu trouxe. Aí, quando eu apresento isso, assim, perfeitamente. Então, já que você trouxe a ideia, você, então, a partir de hoje, toma conta da Mil Resgate e dos hospitais de emergência do Grupo Amil. Com o consultório e com os empregos ainda. Não, aí veio, na verdade, a sua pergunta. Quando é que você tomou, na verdade, a decisão que você não podia? Foi quando eu, assim, olha, agora eu tenho que me decidir. Ou eu fico, né, na empresa, ou eu volto a ser, na verdade, ou eu continuo sendo um médico liberal. Ficou incompatível a minha disponibilidade na empresa com a minha liberalidade médica. Não dava. Não tinha como. E aí eu botei na balança, né, o meu momento, a expectativa que eu tinha da própria empresa, aonde eu podia chegar, e eu gostava do que eu estava fazendo. Eu não estava ali Quando, na. quando, quando foi isso, Max? Só para contextualizar aqui em termos de Isso tempo. foi em 95 eu passei a ser o gerente geral da Mil Resgate e em 98 eu passo a ser eu acumulo os hospitais, que eram, na verdade, o Cardiotrauma Ipanema. A empresa não tinha 20 anos ainda, né? A Mil é de quando mesmo? A Mil já tinha, É a Mil é 70 e alguma coisa, a Mil, né? isso, 76, 74, uma coisa assim. É, acho que é por aí. Ela já tinha, já tinha. Aham. E aí eu tomava conta de Niterói, Hospital de Clínicas de Niterói, hoje era o HCN, hoje é o CHN, Uhum. São Lucas e Uhum. Cardiotrauma Ipanema. Então eu saía de manhã, eu ia para Niterói, contrafluxo, voltava, na verdade, Nada disso era porta aberta? aí passou a ser Você que porta aberta. abriu? Não, Aí então, passou a você que ser porta abriu? aberta. Não, o HCN já era porta aberta, mas não tinha, na verdade, a gestão da Mil Resgate. Eu não tinha a equipe lá fazendo estratificação de risco. Nenhum Perfeito. deles tinha estratificação de risco. Eram hospitais, na verdade, de emergência, mas sem uma, No uma Souza linha, Guiar, muito menos. muito menos. Nessa época eu saí do Souza Guiar. Foi quando eu pedi a exoneração do Souza Guiar. Quando eu acabo o meu MBA, eu pedi licença sem vencimento para Aham. fazer o MBA. Porque não tinha como, não dava. Sim, Então sim, eu, sim, então sim. eu fui na secretaria e pedi, né, uma licença sem vencimento. Fiquei um ano, pedi uma extensão para mais um ano, porque como eu ia para fora, eu não tinha como ficar. Aham. Quando eu volto, a Estela, minha mulher, falou assim: olha, tem uma carta aqui que chegou aí da secretaria. Eu estava em inquérito administrativo por abandono de emprego. Eu falei, "Ué, Putz. abandono de emprego? Que coisa mais esquisita." Eu fui lá. Disse, olha, é porque nós cancelamos há 3 meses atrás a sua licença sem vencimento. Mas vocês Sem não me razão. avisam nada? Não, não. Você tem que olhar no Diário Oficial. Ué, por que vocês não botaram no Diário Oficial, então, a minha penalidade? A penalidade vocês mandaram um telegrama. Agora, né, tirar a minha licença, vocês acham que eu vou comprar o Diário Oficial para ficar lendo que vocês. E cortaram por quê? Eu não recebo há um ano e meio. Bom, aí, tá bom, olha, como é que eu faço então? Mostrei que eu estava viajando, não sei o que. Falei, não, não, tudo bem. Vai ser cancelado, você volta, na verdade, agora. O problema é que o seu plantão agora vai ter que ser sábado à noite. Você não, Putz. não, olha só. Nessa época, Ricardo, eu era o cirurgião mais antigo da emergência do Souza Guiar. Você, olha, desculpe, mas, pô, Não tem cabimento. eu gostaria que tinha alguma deferência por esse tempo de dedicação à casa, não sei o quê, parará. A diretora lá não. Não. Ah, não? Tá bom. Então também não quero, não vou. Aí criou um impasse. Aí é que eu fui, na verdade, encaminhado para o diretor jurídico da secretaria para essa conversa. E aí é que ele fala assim: vem cá, você. Pô, o Entendi. que você espera, não sei o quê? Nada. Pois é, você não acha? Aí me deu um mês. Disse, Max, foi o seguinte: chamou a secretária e disse: ó, aqui, doutor Levental, daqui a 30 dias ele vai voltar aqui e aí você agenda aqui comigo que nós vamos conversar. E eu disse, Max, pensa em 30 dias o que você quer. E você me diz. E aí eu vi claramente que eu tinha que tomar uma decisão em vários níveis.
profissional cirurgião ou se eu ia ser, na verdade, um gestor e me dedicar a ser gestor. Aí foi a decisão de ser gestor. Falei, olha, eu vou ser gestor, eu vou caminhar nisso. E aí também a empresa me deu o suporte para que eu pudesse caminhar nisso, né? Realmente não tenho o que reclamar, né, das oportunidades que ela foi me dando. Mas foi fácil a escolha, Max? Assim, tudo te levava Não, à escolha não, que você nenhuma escolha é teve? fácil, nenhuma escolha é fácil. Nem escolha é fácil. Primeiro que você, na verdade, fala assim, bom, eu tô pisando em ovos e estou no escuro. Eu não sei Uhum, dizer se isso que eu estou optando vai ser realmente melhor ou se realmente eu continuo hoje como cirurgião, se eu vou ser mais um cirurgião na cidade. O que que eu preciso fazer uhum, para me uhum. diferenciar? Como é que eu me diferencio, na verdade, para ser um cirurgião diferenciado? O que que eu tenho que fazer? Estava começando a cirurgia robótica, a cirurgia vídeo Vídeo. laparoscópio. Uhum, uhum. Então, eu vou para onde? O que que eu vou fazer? E aí a decisão de ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, porque eu teria que me dedicar a fazer cirurgia de vídeo, porque estava começando e precisava de treinamento, ou eu tinha que, na verdade, escolher de ser um gestor de uma coisa completamente diferente, nova, que eu falei assim, mas o que que a medicina vai me ajudar? E aí é que eu comecei a conversar com pessoas, né, que me disse, Max, médico gestor pode ser uma coisa muito interessante. Ainda mais você que tem um conhecimento de hospital muito grande. Quem eram Você, teus mentores? olha, eu tinha, né, que era um padrinho dos meus filhos, foi o Dr. Fernando Ginefra, que ele foi, inclusive, foi o primeiro cirurgião pediátrico aqui um dos únicos no Brasil e o primeiro do Rio. E ele era uma pessoa extraordinária, uma cabeça acima da linha. E dava boas indicações. Ele, no início, ele era mais a favor que eu ficasse como cirurgião, por ele ser cirurgião, né? Imagino. Mas ele jamais, na verdade, desestimulou a que eu pensasse que isso também era uma coisa necessária para as unidades hospitalares, né? Porque ele percebia, porque ele foi diretor de departamento da Secretaria Municipal de Saúde. E ele via a deficiência que ele tinha nos hospitais em questão de gestão, na verdade, dos hospitais municipais. Tive quem eu treinei, que foi o Dr. Augusto Paulino, que também me apoiou quando eu disse que eu não iria mais continuar, que eu ia caminhar para uma outra linha. Ainda fiquei um tempo com ele, mas foi totalmente transparente. Disse: olha, o que você decidir, o que você precisar, você pode me procurar que eu estou aqui, não tem problema nenhum. Então, e a empresa, né? Eu tinha que conversar com as pessoas da empresa, né? E uma coisa que eu aprendi, Ricardo, que eu percebi que uma empresa grande, você tem que criar aliados, porque a inveja, ela é muito grande. As pessoas, elas não são amigas. O mundo corporativo é cruel, é cruel. Tapinha nas costas não quer dizer absolutamente nada em relação se é bom ou é ruim. Pode ser o que você quiser. Então eu percebi que eu precisava criar aliados dentro da instituição. E assim consegui, de ter duas pessoas muito importantes para mim, que era o CFO, que era o número 2 do Edson, e o controller, que eram pessoas muito boas, pessoas que já estavam na empresa desde a sua fundação, todos dois, conheciam a empresa na palma da mão, e a quem vem cá, pô, vai, vai, vai que você vai trilhar o caminho, você vai ter sucesso, você é dedicado, você entrega. Então, é duro, não vai ser fácil, porque é exatamente isso. Vai ter muita gente jogando areia na tua curva, mandando você acelerar. Então, tem que estar esperto, tem que estar Não, atento. a pergunta era exatamente nesse ponto, porque você viveu um momento, que até você comentou já, em que a gestão não era uma realidade como é hoje, né? Então você devia ter muito. Você teve poucos mentores que tinham a Isso. expertise necessária É, para te dar é. opinião, né? Não, não, e tem uma coisa, né? A Mil Resgate era, na verdade, a história da Mil, ela é antes e depois da Mil Resgate. Então, o meu cargo na Mil Resgate
era, na verdade, de uma inveja gigantesca, porque era o brinco de ouro da princesa. Os salários eram maiores dos médicos, nós tínhamos um salário diferenciado pela nossa qualificação. Nós tínhamos, na Uhum. época, todos os cursos LS. Todos nós, os 7 médicos iniciais, tínhamos o ATLS, tínhamos o ACLS, BLS, tínhamos o Pediatric. Aham. Então, nós tínhamos uma qualificação de atendimento de emergência que nenhum médico da empresa tinha naquela época. E isso era tocado mais Edson ou mais Jorge? O Jorge foi o grande idealizador, mas o Edson dava pitaco em tudo porque é o jeito dele, né? Então, mas o Jorge foi, na verdade, a pessoa que trouxe esse conceito, né? Que era de ter um diferencial. E foi um diferencial gigante. Era um negócio, o investimento era gigantesco. Eu em Que 98 que era? Que era o projeto? Tinha mais de um helicóptero? Era um tinha. helicóptero só a mil? Como é que eu não, Não, não faço ideia? nós começamos com Contextualiza isso. nós começamos a operação em 93. Nós tínhamos um helicóptero Esquilo, versão já aeromédico, Aham. e tínhamos, na verdade, 8 ambulâncias americanas, aqui no Rio de Janeiro, Operação Rio de Super Janeiro. equipadas, que é o que você São estava falando que Paulo, não tinha nada próximo com... isso. São Paulo tinha o mesmo helicóptero, um Esquilo versão aeromédica, e tinha 12 ambulâncias. Igualzinho. Todos eles com o mesmo equipamento. Eu tinha uma bomba ANI de infusão de 3 canais, que era um negócio assim que ninguém tinha, né? Ficava no CTI, eu pegava aquela bomba de infusão, o cara tinha 5 bombas de infusão, né? Eu tirava, botava só a minha desse tamaninho, parecia um pacotinho, e ali eu botava as drogas, não sei o quê. Eu tinha um oxilog de transporte que eu botava o doente para ficar ali ventilando durante 20 minutos, ver se está estável, não sei o quê. Então, era uma coisa assim fora do normal. A coisa foi crescendo, a gente precisava ter um outro helicóptero. E aí os pilotos viram que o melhor helicóptero que agregaria valor era o BK-147, aquele que senta por trás, que são, na Tá. verdade, que dão 2 marcas. Eu fui negociar na Alemanha esses 2 helicópteros. Cada Que um, na época, isso? na época, cada um custava US$ 5 milhões. Um para o Rio, outro para São Paulo. Versão também aeromédica, pleno. Então, o investimento, o controller, né, eu ia para a sala dele, porque o que acontecia? As ambulâncias americanas não tinham peças nacionais. Era Ford, mas não tinha no Brasil. Tinha que trazer de fora. Então, para trazer de fora, era uma complicação gigantesca. Mas era um pneu daquele, entendeu? Era confusão e o cara ficava doido porque era caro para diacho, né? Importar aquilo era difícil. Então, a gente tinha esse médico que foi para Miami, ele, na verdade, é que fazia os pedidos comigo para a gente ver como é que a gente ia trazia de navio. Então, eu tinha que ter, né, um galpão com as peças para reposição. Senão, como é que faz? Quebra uma correia. Essas ambulâncias, elas tinham uma única correia. Se essa correia arrebentasse, para, não anda. Bom, mas para que tinha que ter essa ambulância norte-americana? Não tinha nada que prestava, não, poxa. Não, na época no Brasil não tinha. Aí tem 2 coisas, né? Não tinha no Brasil, é verdade. Mas a estratégia da empresa de lançar um produto desse era, na verdade, para arrebentar o mercado. E não podia Entendi, ser, na verdade, trazer entendi. uma. Tinha que ser um negócio onde que ninguém tinha. E tinha que chamar a atenção e criar barreira de entrada, né? É isso. É isso. Então a gente precisava. E aí eu consegui, né, no decorrer desses anos todos, e essas pessoas me acompanharam, né, durante esse período, com as pessoas que eu sempre pedia, né, orientação, e aí, como é que tá, né, e calma, vai devagar, porque a vontade muitas vezes era de ir embora, não foi uma nem 2 vezes, não. Você anda, pô, manda de bandido, né? Cara, essa coisa de bandido, né? Quer me derrubar, cara. Não fiz nada de errado. Tô trabalhando, pô. Pô, o cara não quer meu lugar? Pô, então troca, pô. Eu, hein? Se é tão importante, troca. Agora, se não é, manda ele embora. Porque não dá para conviver com esse tipo de gente, pô. Mas não é fácil. Não é fácil. Porra, e como é que você Empresa muito conseguiu grande. viver 30 anos nisso, Max? Eu acho que você vai adquirindo. Casca? Também, né? Mas você fica mais esperto, sabe, cara?
Sabe, essa história de você conhecer as pessoas, você já de longe você já vê, sabe, você começa a ter um feeling, você começa a ter Mas você uma. conseguiu parar de tomar facada? Você conseguiu Não, parar de. Não, não, né? não, 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 não. Não. Tinha sempre alguém, na verdade, sempre alguém queria seu lugar. Né? Quando eu fui para o Américas, tem sempre alguém que fala assim: mas poxa, pegar o Maxi. Aí eu falei, o Maxi. O que você tem contra o Maxi? Não, poxa, mas já tá em outros hospitais. O Maxi está ficando velho. Tá bom, então vai lá e faz o que ele faz, pô. Se você fizer melhor, tal. Agora, se você não fizer melhor, tu vai embora. Você tem que fazer melhor do que ele. E você sempre quantificou e apresentou o resultado? Isso era uma coisa importante para você e que A isso a- normalmente te Você protege, não né? vive, você não vive se você não tem resultado. Numa empresa capitalista. Mas você fazia isso ou a empresa naturalmente fazia, Max? Não, muitas vezes Você buscava. eu ia buscar, na verdade. Quando, por exemplo, eu ia para um hospital que estava deficitário, eu tinha que virar. Então, eu tinha que, na verdade, olhar e dizer, aonde eu posso mexer? O que eu posso Uhum, cortar? Né? Como é que eu faço para aumentar a rentabilidade? Então, eu tinha que, na verdade, chamar as pessoas e dizer, assim, gente, olha só, tem alguma coisa que tá ruim. E não foi uma nem duas vezes, né? Chamar, e as pessoas às vezes não sabiam. E aí vem essa história, né, do desconhecimento do médico uhum. institucional, que não tem a menor ideia daquilo que está acontecendo, da onde ele trabalha. Porque você, mas eu achei que estava tudo ótimo. Você já foi na farmácia? Não, você nunca foi na farmácia. Vamos lá, deixa eu te mostrar como é que é uma farmácia do hospital. Como é que funciona? Para que na hora que você peça uma coisa, que tem que acontecer para isso estar, na verdade, na sua mesa a tempo e a hora para você utilizar para o seu doente? E aí você mostra, né? Como é que a compra. Você tem que comprar sempre o melhor preço, porque a forma que você recebe, ela não é, na verdade, necessariamente a melhor forma, porque as tabelas muitas vezes não são generosas, elas foram mal negociadas, e é difícil de você mexer. O convênio não quer melhorar a tabela para te pagar melhor. Então você fala assim: olha, às vezes você tem que deixar de fazer o procedimento. Isso aí, se o que ele quer te pagar é menor do que você, na verdade, hoje, que você gasta, né? É maior do que você gasta, é menor, eu tenho prejuízo, esse procedimento, na verdade, ele não me interessa. Uhum. É simples. Sim, Então, sim, sim. é você envolver o corpo médico, assim, pô, vocês têm como me ajudar? Você está pedindo essa cacetada de material. Uhum. Dá uma olhada e vê se tudo isso que você está pedindo faz sentido para o seu doente. Não é para qualquer Uhum. doente, é para o Sim, sim, seu sim, sim, doente. sim. Vamos aprender a tratar o doente, não a doença. Pedir material para a doença, o mundo ele é infinito. Agora, pedir um material para o seu doente, pode ser que não seja. Vamos começar a olhar o doente, vamos começar a examinar melhor o doente, vamos ver o que realmente para ele é importante. Então, você envolve as pessoas, e as pessoas. E tem muita gente, a maioria gosta, fica feliz em falar assim: pô, Max, gostei, cara, eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia. E tem gente boa, não fazia de má vontade, Uhum. fazia, na Uhum. verdade, Uhum. por Uhum. desconhecimento mesmo, né? De não saber que as coisas funcionavam dessa maneira. Agora, tem muita gente que é malandra, né? Que sabe o jogo, sabe como é que joga o jogo, né? E aí vem o fornecedor que entra por um lado, né? No centro cirúrgico você entra, tá lá o fornecedor na sala com o cara. Sim. Aí tu fala assim, pô, cara, você quer me quebrar. Isso não pode, né? Isso não é permitido. Você avisa uma vez, avisa a segunda, a terceira eu convido ele para se retirar. É o Você foi seguinte, para operador em algum momento, Max? não, nunca consegui. Nunca deixaram eu ir para operadora. Ah, você queria? Eu Você queria, tem vontade de ir? De fazer essa, tive. É porque eu completaria, na verdade, um ciclo, né? o ciclo, sim. A minha deficiência, né, na gestão é que eu sempre fiquei, na verdade, do lado do prestador. Da operação. Porque Aham. eu nunca fiquei do lado, na verdade, da operadora. Apesar de ter conhecimento dos contratos, das Sim, mazelas, lógico. né, eu nunca, na verdade, sentei do lado de lá para Nunca tentar botou esse defender a bandeira chapéu. deles. Entendeu? Eu sempre briguei com eles, né, na verdade. Sempre foi o contrário. Mas sempre Ah, uma relação, sempre foi uma mas vai ver, foi isso também, né, Max? Você brigava tão bem que o pessoal ficou com medo, pô.
Não, mas é porque, na verdade, a ideia, né, do hospital, né, era sempre. Porque a operadora é muito maior do que o hospital, financeiramente que eu estou falando. Sim, O sim, sim. volume da operadora é 10%, na verdade, do volume de hospital. Sim. A operadora é gigantesca. Então, o hospital, ele sendo bem conduzido, ele é, na verdade, um potencial para a operadora na sua Centro de estratégia de custo, né? venda. Porque você pode até ser centro de custo, né? Você pode ter um hospital que é verticalizado, que para a operadora é interessante. Mas você pode ter um Sim, hospital sim, que seja sim. de mercado, onde ela vai Sim, sim, vender sim, sim, plano, sim. né? Você tem um samaritano, por exemplo, que você, olha só, eu não tenho interesse que seja verticalizado, eu quero que ele seja de mercado. Mas eu vou vender um premium, né? Para ir para esse hospital, porque ele é um hospital de mercado, ele é um hospital importante, é um hospital reconhecido, um procardíaco, a mesma coisa. Qual é a função, na verdade? O que é mais importante, na verdade, no nosso negócio, né? A Mil. O que a Mil precisa? Gente, vender. Sim, A Mil, sim, sim, sim. a Mil tem que vender, como a Sul América, como o Bradesco, né? Ele tem que vender. Ele vende plano de saúde. Se ele não vender, ele quebra. Porque se ele ficar com a mesma carteira, a carteira envelhece, fica cara, e ele não oxigena. Então, ele precisa, na verdade, oxigenar a carteira dele. Porque aquele jovem não vai utilizar. Ele vai subsidiar aqueles que estão ficando velhos que vão gastar. Então você precisa vender, você precisa, na verdade, movimentar a sua carteira. Você tem que trazer, na verdade, gente nova. Tanto que a pirâmide, depois de um certo tempo, ela inverteu. Nós tínhamos planos individuais representando 70 e poucos por cento e plano empresa 30 e poucos, 20 e muito. Hoje está ao contrário. Hoje 85% é plano empresa e você tem lá os remanescentes 15% dos planos individuais que ninguém quer, porque você não mexe, ele só envelhece. Então você precisa oxigenar. Então a operadora é isso. E faz uma tabela que seja interessante para ela. Cabe a você, hospital, para saber se encaixa na tua operação. Ó, ela não pode, porque senão ela te mata. Ela tem a capacidade de te matar. Porque o preço que ela te paga não cobre, na verdade, né, o seu custo. O E o custo. custo da medicina, ele é muito alto. A incorporação tecnológica ainda é uma desgraça, né? Você não sabe por quê, mas é o único lugar do mundo onde, na verdade, aumenta o preço. O custo aumenta quando você faz a incorporação tecnológica. No mundo inteiro diminui, na saúde aumenta. Então, e tem que ter, né? Se você não Sim, tiver, sim, se você sim. não tem Cada vez isso, mais, né? cada vez mais. É isso. Puta, rapaz, eu tinha 1 milhão de perguntas para você, rapaz. Poxa, olha aqui, vou caminhar aqui pro meu ping-pong final aqui, pra você dar umas respostas aí, baseado no que bate na tua cabeça. Mas, pô, parabéns, Max. Muito bacana, rapaz. Pô, que papo legal. Muito, muito, Foi muito mesmo, muito legal bom. mesmo. Muito bom. Parabéns aí pela, Muito pela, pela obrigado. tua jornada, que, pô, é um negócio aí de louvável mesmo. Tem muita história. Tem história. Tem Pô, história. não, muita Tem que história, marcar um dia para rapaz. te contar. Não, vou almoçar contigo na hora que você Os quiser, pô. grandes prêmios, quando nós fizemos Fórmula 1, Fórmula Indy, pô, tem histórias espetaculares aí. Nossa Senhora. Ah, Eu já pensei em fazer uns blocos desse, rapaz. Eu já até pensei já em. Comecei a ver de fazer também histórias de paciente, rapaz, que eu acho que tem muita história isso legal é de ser legal. É contada. legal. Isso é legal. Mas vamos Tem muita lá, história bacana. ping-pong. Vai. Olha aqui. Um erro que te formou. Dentro dessa tua jornada toda aí, Cara, que aprendeu mesmo com ele. tem tantos, cara. Tem tantos. Cara. Pô, escolha aleatório, não tem problema nenhum. Que vem na tua cabeça. Eu sei que tem um que tá aí na tua cabeça, pô. Você tá pensando se pode falar ou não, hein? Olha, acho que o primeiro, na verdade, foi não conhecer as pessoas. Perfeito. Medo que ainda existe dentro do Dr. Max. Medo, medo, medo. Eu acho que eu hoje, né, ter saúde. Pergunta fatídica do Fala Doutores. O que é o sucesso para você? Olha, eu acho que o sucesso, né, ele é fugaz. Ele pode acontecer ou não, mas se você está, na verdade, satisfeito, se você está realizado, né, você se propôs a fazer uma coisa e você conseguiu fazer, se ninguém reconheceu, mas você, na verdade, deu o seu melhor, eu acho que isso é um sucesso. Você é um sucesso. Não significa porque se as pessoas não reconhecem que você não seja um sucesso. Até porque as pessoas, muitas vezes, elas não reconhecem por outras questões que estão além, na verdade, dessa linha, né? As pessoas mais, elas, né, elas vão criticar, na verdade, o seu erro. Elas jamais vão te elogiar, na verdade, no teu acerto. Grande ensinamento para as novas gerações, sabendo aí que você tem filho médico, médicos na família.
qual é o grande conselho depois de toda essa jornada? Olha, eu acho que como médico é você ser uma pessoa carinhosa, dócil, gentil, né? Quem está dentro dessa linha da saúde. Acho que não só na saúde, não. Eu vou ser mais abrangente. Acho que do relacionamento. Eu acho que o mundo precisa de gente assim. Eu acho que está carente de pessoas, na verdade, que sejam mais gentil. Gentileza, está faltando gentileza no ser humano. A gente só vê, na verdade, né? Então, se as pessoas tiverem um pouquinho mais de gentileza, acho que as coisas vão ser mais fáceis. Maravilha, doutor Maxi! Então hoje, nós aqui nesse episódio entendemos que não existem líderes prontos. Existem decisões acumuladas, erros assimilados, escolhas sustentadas. E Maxi não se tornou essa referência do nosso mercado de um dia para o outro. E vocês podem ver que não foi por acaso. Várias decisões, várias escolhas, certas e erradas, que trouxeram nosso colega onde ele é hoje. E parabéns, com muito brilho, com muita luz. E eu queria de verdade te agradecer. Que eu falo muitas vezes isso, graças ao bom Deus, nós temos muitos colegas brilhantes, Max, mas eu tenho muitos episódios que eu falo para as pessoas que hoje você foi um deles que fez meu dia valer a pena. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer enorme. Estou à sua disposição quando você precisar bater um outro papo, me chama que eu tô disponível. Não, maravilha. Pessoal, até terça-feira que vem a gente se vê. Fica com Deus. Um abraço.